Com o início do verão de 2026, a Ucrânia aumentou a pressão sobre a península a um nível sem precedentes. Refinarias estão pegando fogo, depósitos estão explodindo, sistemas de defesa aérea e usinas de energia estão ficando inoperantes um por um. Ainda assim, em meio a todo esse barulho, o golpe decisivo está ocorrendo em um lugar bem mais silencioso, nas ligações de transporte que conectam a Crimeia ao continente. A Ucrânia está cortando essas ligações uma de cada vez, atingindo as pontes sobre o canal, interrompendo as balsas, prendendo as rodovias dentro do alcance de seus drones. E na noite de 24 de junho, um dos fios mais cruciais desse cerco se rompeu. Uma das últimas passagens ferroviárias pesadas restantes da península, a ponte perto de Rozdone, foi completamente derrubada. Uma península é tão forte quanto as linhas que a alimentam, e as linhas da Crimeia estão se esgotando. Neste vídeo, explicaremos por que a queda de uma única ponte pode prejudicar Putin mais do que qualquer ataque nos últimos meses. A queda da ponte foi planejada sob a superfície. As unidades de ataque intermediárias das Forças de Operações Especiais da Ucrânia moveram-se junto com agentes do movimento de resistência na península e miraram na ponte ferroviária que atravessa o canal da Crimeia do Norte, perto da aldeia de Rozdone. O primeiro ataque destruiu a seção dos trilhos da ponte e um trem de reparo que estava parado bem em cima naquele momento. Um dos vãos desabou completamente. A verdadeira engenhosidade da operação, no entanto, estava em seu segundo ato. Quando a Rússia reuniu equipamentos especializados de reparo ferroviário no local para consertar a ponte, os agentes subterrâneos relataram imediatamente e, desta vez, os drones atacaram tanto os veículos de reparo quanto as seções ainda de pé da ponte. Ao fazer isso, a Ucrânia eliminou não apenas a ponte, mas a própria possibilidade de reparo. Imagens de satélite confirmaram a destruição. Esta operação em 2 atos mostra que a Ucrânia não apenas atinge um alvo e segue em frente. Ela se aproxima e mantém sob pressão constante. Então, por que essa ponte é tão importante? A resposta está na linha que ela transporta. Esta ferrovia sobre o canal da Crimeia do Norte transportava o sustento em 2 direções ao mesmo tempo. Carga pesada, combustível e munição fluíam da Rússia para a península. E havia movimento entre os locais militares dentro da própria Crimeia. Tudo isso corria ao longo desta linha. Além disso, uma ferrovia não é algo que você possa substituir facilmente. Tanques, veículos blindados, artilharia pesada, munição de alta tonelagem, tudo isso se move de forma mais eficiente, mais barata e com maior capacidade por ferrovia. Quando uma ponte desmorona, toda essa carga é transferida de uma vez para estradas muito mais lentas e frágeis, e a diferença é enorme. São necessários dezenas de caminhões para igualar a tonelagem que um único trem de carga transporta. Então, quando uma ponte ferroviária cai, o que se perde não é apenas uma travessia, é toda a capacidade que aquela linha transportava. Não importa quantos caminhões a Rússia coloque nas estradas para fechar a lacuna, não escapa nem da lentidão, nem da ameaça dos drones. Há uma ironia aqui também. O canal da Crimeia do Norte que flui sob aquela ponte é, por si só, a medida de quão dependente a Crimeia é do continente. Transportando água do Dnipro para a península, este canal fornecia até 85% da água doce da Crimeia antes de 2014. Quando a Ucrânia cortou o fluxo após a anexação, a península ficou seca e a Rússia só conseguiu reabri-lo após tomar a barragem de Kakhovka em 2022. Portanto, esta linha é a espinha dorsal tanto da água da Crimeia quanto de sua logística. E um elo dessa espinha dorsal se rompeu. O poder destrutivo deste ataque logístico não termina com o primeiro impacto. Alvejar o equipamento de reparo também destruiu a esperança da Rússia de consertar o dano rapidamente. Quanto mais tempo a ponte ficar fora de operação, mais profunda se torna a escassez de suprimentos para as tropas russas na Crimeia e na frente sul. Construir rotas alternativas, por sua vez, significa tanto tempo quanto dinheiro para a Rússia, e ambos são recursos dos quais Putin está gradualmente ficando sem. Naquela mesma noite, a Ucrânia não atacou apenas essa linha. Ela colapsou a principal subestação elétrica de Sevastopol e mergulhou a cidade mais popular do Mar Negro na escuridão, enquanto as unidades alfa do SBU atingiram os aeródromos de Saki e Gvardeyskoye e os sistemas de defesa aérea S-400 e Pantsir ao redor de Kerch. Mesmo assim, entre todos esses golpes simultâneos, a ferida mais profunda foi aquela linha ferroviária cortada. A energia retorna em poucos dias, mas quando a artéria logística que alimenta um exército é cortada, o efeito dura semanas. É aqui que entra a aritmética brutal da geografia peninsular. O número de rotas terrestres para a Crimeia pode ser contado em uma mão. Algumas passagens estreitas, como Shonhar, Armiansk e o Istmo de Arabat, além da ponte de Kerch. Cada uma delas é estreita, facilmente visível e dentro do alcance dos drones ucranianos.
Se você quer estrangular uma península, o número de pontos que precisa atingir é surpreendentemente pequeno. É por isso que o colapso de uma única ponte ferroviária não é apenas a perda dessa ponte. Significa o estrangulamento de uma linha inteira. Com a ferrovia fora de operação, a carga se desloca para as estradas, mas as estradas são mais lentas, mais caras e expostas. Os comboios se alongam, os tempos de reabastecimento se estendem, os custos aumentam e no momento em que esses comboios partem, eles próprios se tornam novos alvos. Além disso, esta é uma equação amarga para Putin. O custo do punhado de drones que a Ucrânia gasta para derrubar uma ponte é insignificante em comparação com o que a Rússia pagará para repará-la e construir uma linha alternativa. E Rosdolne não foi atingida isoladamente. Ao longo de junho, a Ucrânia derrubou as pontes do canal em Rosdolny e Vladislavivka nos dias 18 e 19 de junho, depois as travessias de Henichesk, a ponte de pontão em Shonhar e as balsas em Kerch, uma após a outra. Caminhões pesados já haviam sido proibidos na ponte de Kerch e o tráfego na R-280, a rodovia vital do continente, havia caído em mais de 2/3 no último mês. Assim, o ataque de 24 de junho foi o aperto final em um ponto de estrangulamento que já havia se estreitado. Há um detalhe que é fácil de perder aqui. Esta linha não alimentava apenas a Crimeia. A península também é um centro de abastecimento que se estende até as forças da Rússia na frente sul. Quando a logística que flui para a Crimeia é estrangulada, essa congestão se espalha até as unidades russas em direção a Kherson e Zaporizhzhia. Assim, uma única ponte em Rosdolny atrasa o relógio de reabastecimento de uma frente muito mais ampla. Após o colapso da ponte ferroviária de Rosdolny, a Rússia recorreu a uma série de métodos alternativos para manter o fluxo de sua logística. Montou pontes de pontão, aumentou o uso de barcaças e balsas, transferiu remessas para o período noturno e tentou disfarçar alguns comboios como veículos civis. No entanto, essas medidas ficaram muito aquém de resolver o problema estrutural. O transporte rodoviário simplesmente não tinha capacidade para igualar a tonelagem que o caminho de ferro transportava. Além disso, os drones de inteligência da Ucrânia continuavam a localizar e atacar sistematicamente os comboios nas travessias de pontões em torno de Shonhar e Henichesk. O verdadeiro problema para a Rússia era que as rotas alternativas também estavam ao alcance da Ucrânia. O tráfego na rodovia R-280 já havia caído drasticamente nas últimas semanas. A ponte de Kerch, por sua vez, estava há muito tempo fechada para veículos pesados. Nessas condições, a flexibilidade logística da Rússia diminuiu constantemente. Cada nova rota significava mais tempo, custo mais alto e maior risco. A Ucrânia, por sua vez, continuava observando e atacando essas rotas também, interrompendo continuamente as tentativas da Rússia de se adaptar. No final, enquanto a Rússia investia cada vez mais recursos e tempo para sustentar sua linha de abastecimento para a Crimeia, a Ucrânia conseguiu neutralizar esse esforço com operações de baixo custo. Ao recuar, o cenário continua se estreitando para Putin. Com pontes desmoronadas, balsas suspensas e rodovias sob pressão, a ponte de Kerch é quase a única grande artéria ainda ligando a Crimeia à Rússia. Até mesmo o porto de origem de uma frota que já dominou o Mar Negro está se tornando mais imóvel em meio às quedas de energia em cascata. Sob a superfície, há uma tensão mais grave. Repetidamente atingidas, as refinarias da Rússia levaram a produção de combustível do país ao seu nível mais baixo em 2 décadas, e a Rússia está se preparando para importar gasolina da Índia. Assim, a linha para transportar combustível para a Crimeia está se estreitando, assim como o combustível que há para transportar. Para Putin, a Crimeia era o troféu mais cobiçado da guerra, mas uma península nunca pode ser mais forte do que os fios que a ligam ao continente. E a Ucrânia está cortando esses fios um por um. A ponte em Rosdolny era apenas um deles. A verdadeira questão é esta: quando a última linha também for cortada, por quanto tempo mais a Rússia poderá manter esta península? Então, o que você acha de tudo isso? Deixe-nos saber suas opiniões nos comentários. Para ficar atualizado com as análises exclusivas da PPR Global, por favor, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher.